Matemática, simples, simples, simples e prática. Olá, tudo bem? Espero que sim. Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao canal Matemática Simples e Prática para mais essa videoaula. Venha comigo. Iniciando a correção das atividades do PET volume 4, aí dentro do tema função afim, eu trago para você a correção da atividade número 1, semana 1, nono ano do ensino fundamental, plano de estudo tutorado volume 4, dessa vez volume 4, ok? E a atividade do nono ano está muito simples, uma atividade que faz uma introdução às funções lineares, funções do primeiro grau. E inicialmente diz aqui, em várias situações da vida real, pode-se aplicar a função afim ou função polinomial do primeiro grau. Por exemplo, a temperatura pode ser indicada em duas escalas, Celsius, que é a escala do Sistema Internacional de Medidas e utilizada pela maioria dos países, inclusive pelo Brasil, e Fahrenheit, utilizada apenas por 3 países, sendo um deles os Estados Unidos. Para converter uma temperatura X expressa em graus Celsius para uma temperatura Y expressa em graus Fahrenheit, usamos a relação f de x igual 1,8 vezes x mais 32, que é a lei de formação de uma função polinomial do primeiro grau, sendo a 1,8 e b 32. Assim, com a temperatura de 10 graus centígrados, consideramos x igual a 10 e determinamos sua conversão em graus Fahrenheit, ou seja, f de 10 é igual a 1,8 vezes 10 mais 32, ou seja, 18 mais 32, que é 50, ou seja, 50 graus Fahrenheit. Com a temperatura de menos 5 graus centígrados, consideramos x igual a menos 5 e calculamos sua conversão em graus Fahrenheit. F de menos 5 é igual a 1,8 vezes menos 5 mais 32, igual a menos 9 mais 32, que é igual a 23, ou seja, 23 graus Fahrenheit. Logo, dois pontos de coordenadas x e y do gráfico da função f foram determinados 10 e 50 e menos 5 e 23, o que são suficientes para traçar a reta que representa graficamente essa função. Olha, é um texto muito grande, de repente você pode ter ficado meio confuso aí, então vamos esclarecer aí. E o PET propõe que o aluno exercite isso que foi dito anteriormente, agora é com você. Complete a tabela abaixo, determinando os valores de y igual a f de x e os respectivos pontos de coordenadas x e y do gráfico da função f. Agora que começa a minha parte de esclarecer. Quando diz aqui y igual a f de x, o que quer dizer y igual a f de x? Função, meu amigo, minha amiga, é o equilíbrio entre algo que você produz e um resultado que você obtém. E o y sempre é referente ao resultado. Agora, por que ele é chamado de f de x? Porque nós temos na jogada o x e o y, e esse y varia em função do valor que dermos ao x. Por isso que a gente diz que y é o mesmo que f de x. É o resultado quando utilizamos um certo valor para o x. Então, quando vier y ou quando vier f de x, está vindo a mesma coisa. Então, esse primeiro valor está representando os graus centígrados, enquanto o resultado aqui, o y, vai representar os graus Fahrenheit. Quando a gente tiver menos 10 graus centígrados, a gente vai substituir o x aí, que representa graus centígrados, por esse valor. Vai ficar f de menos 10 igual a 1,8 vezes menos 10 mais 32. 1,8 vezes menos 10 dá menos 18 mais 32. Se você tem 32 e perde 18 e tira 18, sobra 14. Então, menos 10 graus centígrados equivalem a 14 graus Fahrenheit. E aqui já está pronto, né? Está dizendo que menos 5 graus centígrados representam a mesma temperatura que 23 graus Fahrenheit, e propõe que a gente encontre a equivalência e faça a conversão com 0 graus centígrados. No momento que a água congela 0 graus, é equivalente a quantos graus Fahrenheit? 1,8 vezes 0, porque é 1,8 vezes x mais 32, ou seja, 0 mais 32, que são 32 graus. Então, o ponto que a água congela, 0 graus centígrados, equivalem como 32 graus Fahrenheit, beleza? 5 graus centígrados, substituindo x por 5, 1,8 vezes 5 mais 32. 1,8 vezes 5 dá 9. 9 mais 32, 41.
41 graus Fahrenheit é o mesmo que 5 graus centígrados, é a mesma temperatura. E aqui por último já está dizendo que 10 graus centígrados equivalem a 50 graus Fahrenheit. No plano cartesiano, abaixo marque os pontos de coordenadas x e y encontrados e trace a reta que representa graficamente a função f. Então vamos anotar os pontos aí, menos 10 graus centígrados, 14 graus Fahrenheit, menos 5 e 23, 0 e 32, 5 e 41 e por último 10 graus centígrados, que equivalem a 50 graus Fahrenheit. Então vamos lá, vamos colocar esses pontos aí no gráfico cartesiano. Por que gráfico cartesiano? Porque o primeiro matemático a publicar um estudo nesse sentido, de representação de pares ordenados num plano, foi o grande René Descartes. Por isso, em homenagem a ele, é chamado de plano cartesiano, beleza? Em homenagem a René Descartes. O primeiro ponto tem, na escala de graus Celsius, menos 10 equivale a 14 graus Fahrenheit, na escala Fahrenheit, né? Então, aqui está o ponto. Menos 5 graus Celsius equivalem a 23 graus Fahrenheit. 0 graus Celsius aqui equivale a 32 graus Fahrenheit. 5 graus Celsius equivalem a 41 graus Fahrenheit, na escala Fahrenheit. Por último, 10 graus Celsius equivalem a 50 graus Fahrenheit. E veja que aqui estão alinhados esses pontos. Eu posso passar uma retinha que pega todos eles. Então é isso aí, está representado graficamente. E em cima desse gráfico está perguntando, analise o gráfico da função f que você construiu no item anterior e responda as questões a seguir. Quando a temperatura expressa em graus Celsius aumenta, a temperatura correspondente expressa em graus Fahrenheit aumenta ou diminui? Então vamos ver o gráfico aqui, ó. Temperatura em graus Celsius na horizontal, temperatura em graus Fahrenheit na vertical. Veja que à medida que uma aumenta, a outra também aumenta, não é mesmo? Olha, aumentou nos dois sentidos. Veja, daqui para aqui aumentou de 5 para 10, daqui para aqui aumentou de 41 para 50, certo? A segunda pergunta, a função f é estritamente crescente ou estritamente decrescente? O que quer dizer crescente ou decrescente? A função crescente, você vai observar o seguinte, tem uma forma tranquila demais de você observar isso. Você vai olhar essa setinha. Se ela estiver subindo da esquerda para a direita, é crescente. Se estivesse descendo da esquerda para a direita, seria decrescente. Então essa aqui é uma função crescente, beleza? Espero que você tenha entendido e espero por você na correção das atividades aí da segunda semana, da terceira semana e da quarta semana, ok? Um abraço e sucesso em seus estudos! Espero que você tenha gostado dessa videoaula e o convido a se inscrever aí no canal para acompanhar, para assistir às próximas videoaulas, ok? Estudar pelo canal Matemática Simples e Prática faz a matemática ficar muito fácil!